Quer dançar, Zuzu? Vem que o Tigrinho te ensina. Vitor Roque marca no apagar das luzes e garante vitória do Palmeiras sobre o São Paulo em Barueri. O fogão reacendeu, Botafogo faz grande partida e bate Internacional por 4-0 no Newton Santos. De time vagabundo, a festa da massa atleticana. Galo vira no último minuto e vence o Fluminense em primeira partida com um novo tapetinho na Arena MRV. E outras notícias do mundo da bola nos nossos acréscimos. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou Caio Capita. Eu sou o Pedro Moraes. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, my times, que tá começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, o seu podcast preferido de esportes. Hoje, segunda-feira, 12 de maio, estamos aqui a milhão, hein? A milhão, começando a semana daquele jeito. Se não for assim, Caio Capita, não tem como. Se não for a milhão, a semana nos engole. E eu vou te falar um negócio, já vou começar por você. A gente deu sexta-feira Feliz Dia das Mães a todas as mamães, deixamos aqui de novo também. E que Dia das Mães você teve, hein? Vi que você postou lá com toda a família Meneghelo toda reunida, né? E aí depois foi pra Arena Barueri, a gente vai comentar daqui a pouquinho, vitória por 1-0, a mamãe tava lá, o papai também, Quidão tava lá, grande abraço pro Quidão, vitória mais do que importante, hein, Caião? Que domingo você teve, hein? Um salve, né, pra você, pro Pedrinho, pra toda a galera. Eu ia pro jogo já, aí quando eu cheguei a sair de casa, e aí um parceiro meu falou que não ia, a Arena Barueri não tem facial, né, a Arena Barueri é QR Code, então eu falei, ô Turito, manda um ingresso pra mim, então que eu vou levar meus pais. Aí consegui mais um, liguei pra eles e falei, querem ir, desce que eu tô voltando. Aí eles desceram, fomos pra Arena Barueri, e aí o Palmeiras ganhou do São Paulo, que de novo, como sempre, foi pra se jogar no chão. E se ferrou, mano, muito simples, ferrou. Sua mãe é fera, hein? Sua mãe é animada, porque um monte de mãe já ia falar, não, já tá na hora de deitar, mexer com esse treinão de última hora. Foi Sim. bem. Já teve um outro Dia das Mães, acho que foi 2022, que a gente fez isso também, que eu consegui lá um ingresso pra lá de última hora, a gente foi, só que foi no Allianz, né? Muito mais perto. Dá o quê? 1 hora daí? Do Allianz? Da Arena Barueri. Arena. É, uma hora e pouco. Ah, tá. Mano, só que assim... Alguém que jogou, ela curtiu. Eu tenho sorte, né, mano? Tipo, eu saí de casa 4 horas, em tese, muito em cima. Cheguei lá, eu passei pra pegar o Quidão, cheguei lá, uma vaga, mano, me esperando lá, em Barueri. Desculpa aí pra quem é Barueri, mas uma péssima cidade pra acontecer jogo de futebol. E aí, uma fila desgraçada, como sempre, lá. Uma preguiça dos caras de trabalhar. Mas até que andou rápido, mano. Era 5h25, eu tava dentro do estádio. E minha mãe curte, mano. De vez em quando ela fala, querendo jogo. Só que ela avisa muito em cima da hora. Aí é foda. Ontem eu consegui. Seu pai já ia também ou não? Não, meu pai não ia. Eu ia sozinho. Eu achei estranho que o Luca não tava. Eu pensei que ia todo mundo. Não, meu irmão ficou na casa da minha avó lá. E o que teve de homenagem pras mães lá no estádio? O que eles prepararam? Acho que, O gol do Vitor Roque mesmo. Gol do Vitor Roque. Teve uma flor, nada? Teve nada. E assim, tem que ver, né? A mamãe Leila precisa melhorar, hein? Tem que perguntar pra galera se minha mãe pode ficar animada mesmo, que é só um jogo de Brasileirão. Tem que perguntar se ela pode comemorar ou se ela não pode. Depois vocês vai falar disso, vão atrás disso aí. A gente vai falar disso quando a gente for falar do Palmeiras e São Paulo. Pedrinho, todo mundo, a nossa audiência clama por você. Sexta-feira você não esteve presente entre nós, estava fazendo a cirurgia. O pessoal mandou muitas mensagens pra você, desejando melhoras, que você fique bem. Então o pessoal quer saber como anda a sua saúde, Pedrinho Moraes. Ô, Zambolino, primeiramente, queria agradecer essa audiência maravilhosa, a todos os meus amigos, família, enfim, a Papai do Céu. Me senti muito querido, muito amado, muita mensagem, sim, das pessoas me desejando uma boa cirurgia, uma boa recuperação, né? Muita oração, muita energia positiva e, recebi todas elas. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Eu até mandei pra vocês, né? O médico é muito qualificado, O cara simplesmente era médico do Lakers. O cara tratou LeBron James, tratou, Anthony Davis, acho que, foi treinador dos Estados Unidos nas Olimpíadas. Então, assim, o cara era muito bom. Então, foi bem tranquilo. Já vim pra casa no mesmo dia. A cirurgia um sucesso. Sábado foi foda, velho. Sábado eu senti muita dor, mano. Muita dor, assim, tomando muito remédio. E tá melhorando, assim. Queria agradecer em especial minha esposa, Mariana. Cara, essa mulher é fantástica, assim. O cuidado que ela tem pra
a paciência pra poder, pô, preparar os negócios, ajudar a fazer o gelo. Pô, hoje ela acordou 4h30 só pra arrumar os negócios pra fazer o podcast, já fui lá, arrumou o gelo, fez o café, então, tipo assim, fica muito mais fácil. E é isso, pô, a galera achou que... Tem gente me perguntando se eu ia fazer cirurgia de fimose ou de trocar de sexo e tal. Mas não, foi só no joelho mesmo. E agora, pô, eu já começo já a fisioterapia amanhã, já tiro os curativos. E é isso, velho. Pô, foi um sucesso. A recuperação é bem chata, dolorida, pô, cansativa, assim. Mas é isso, não tem muito o que fazer. É isso. Já que você tocou no assunto, eu ia ler, mas já que você levantou a bola, deixa eu aqui enaltecer, né? A gente colocou uma caixinha de perguntas, tava ali na foto, né? No pré-cirúrgico ali, tirou uma foto bem bonita, por sinal, uma foto histórica. E aí a gente colocou nos nossos stories, né? O que o Pedrinho tá fazendo, né? Qual a cirurgia que o Pedrinho tá fazendo neste exato momento? E aí o pessoal comentou muito. Primeiro, você já destacou muito, né? O pessoal falando retirar da fimose, aumento peniano. Eu vou falar eu vou falar o que dá, né? Porque tem uns aqui que não dá. Vai virar os cara, velho, vai virar atleticano, mudança de sexo, harmonização facial. O nosso boss, eu gostei que o nosso boss comentou isso aqui, colocando silicone na bunda em homenagem ao Gabigol. Pra estar desse jeito, só uma virose forte, joelhinho de vidro, lipo aspiração, rinoplastia, que mais? Já operei já, tio. Não de rinoplastia, mas de desvio séptico e adenoide. Meu nariz é foda, velho. Isso é foda. Troca de gênero, e aí todo mundo falando, né? Comentando mesmo, LCA, tem uns aqui que não dá pra ler, mas enfim, muito bom, o pessoal gostou muito, tirando muito sarro de você. A foto tá sensacional, tá, Pedrinho? Até te agradeci, perguntei pra você se podia postar na hora. Mas estamos todos torcendo para a sua recuperação, muita gente acompanhando você nas redes sociais, vendo que você tá só com o controle na mão, com a perna esticada, né? Só com a perna Vida na mão. boa, né? Não, com a vida mansa. Eu não tô aguentando mais. Tem que agradecer a Mariana mesmo, hein? É uma santa. Foda. Ela ainda pra facilitar a minha vida, ela me deu um Play 5, velho. Meu aniversário é dia 21 de maio, né? Então ela já me deu de antecedência pra o tempo passar. Eu só fico sentado e deitado. Então é daqui, do quarto pra sala, quarto. Irmão, durmo. Não dá pra se movimentar, você tá de dói muleta ou de cadeira de roda? Tô de muleta. Pra fazer xixi, velho, é um parto, irmão. Então já tô ficando até pelado já, filho, pra facilitar, pra não ter que tirar a roupa, filho, na tora. E aí, o que minha lower back tá doendo aqui minha lombar é brincadeira. Mas é isso, não tem muito o que fazer. E, o que eu vou gravar de conteúdo, estudar e, enfim, fazer. Jogar um videogamezinho. Vocês têm Play 5? Não, eu não sou muito do videogame. Não tem. Também nunca fui. Mas enfim, você agora. Vamos ver de qual é que é. Gostosinho, né? Gostosinho. Faz muito tempo que eu não jogo. Dá saudade às vezes. Tem uns momentos ali em casa que dá saudade. Com a infância, né? Não tem como. Momentos felizes. Senhores, bora falar de futebol então. Vamos falar do Verdaço. 1-0, gol do Vitor Roque. Você, por favor, Caio Capita, não está sendo transmitido, mas nós faremos um corte dessa cena. Então, por favor, neste exato momento, eu quero você fazendo o tigrinho do Vitor Roque. Ai, que coisa linda. Vitor Roque marcando no último lance, né? O apagar das luzes. Vitória por 1-0. Quero que você comente o jogo, que você já falou nas suas redes sociais que o São Paulo não foi pra jogar. Enfim, a gente vai falar mais pra frente do São Paulo. Mas quero que você fale da vitória do Palmeiras. E aí depois a gente vai destacar essa polêmica de poder ou não poder comemorar, se a comemoração do time do Palmeiras foi efusiva ou se foi na medida certa. É clássico, tem que vencer ou tem que comemorar mesmo. Mano, Zamboli, na real, é que o Palmeiras não fez um jogo ruim, não. Acho que o segundo tempo como um todo foi ruim, mas o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, mano. Atacando, buscando o jogo, querendo jogar, indo pra cima, criando oportunidades. Teve a bola do Estevão, cruzado, que acabou não entrando, mas o Palmeiras fez o primeiro tempo ok. Eu gostei. Não deixou o São Paulo jogar, o São Paulo tentou muita bola no André Silva lá na frente pra ele segurar, só que o Gomes jogou pra cacete ontem. Essa que é a realidade. E o Gomes comeu ele com farofa, mano. Ganhou todas. Ele não dominou uma bola. E aí, o Palmeiras pode ter errado tecnicamente em alguns momentos, pode ter tomado decisão errada, mas correu demais, muito intenso o jogo inteiro, e acabou sendo coroado, né, no finalzinho do jogo, com o gol do Vitor Roque, e é isso, mano. Eu quero 9 que resolva jogo grande, eu quero 9 que resolva clássico, eu quero 9 que não importa como põe a bola pra dentro, gol feio de rebote. Irmão, dane-se. E ele tava lá, ele fez a jogada inteira,
ele pariu a jogada do lado esquerdo no último lance do jogo e fez o gol. É simples. Leila, Anderson Barros, qualquer um da diretoria do Palmeiras pode viajar pra Sevilha e paga mais 15 milhões de euros porque o Vitor Roque foi muito barato. Essa que é a verdade. Boa partida. Eu gostei da partida do Felipe Anderson, hein? Gostei da parte dele. Me irritou só um pouquinho só. Eu gostei, velho. Que ele entrou. Na verdade, eu tô gostando, não só da partida, desculpa. Eu gostei dos últimos compilados das partidas do Felipe Anderson. Por um cara que o palmeirense já não podia contar, hoje é um cara que já dá pra contar com ele, entendeu? Ele era meio que, é um cara que não deu certo. Você conseguir recuperar o Felipe Anderson, ele vai te agregar muito. É um cara que, mano, é que o Rafael fez um milagre, né? Sim, esse é um golaço. Esse é um golaço. Então, e aí o Vitor Roque foi bem demais também. Mas você ter o Felipe Anderson voltando é um reforço muito grande pro Palmeiras. Muito, muito grande. E, em relação ao São Paulo, o gol do Vitor Roque, o Ferreirinha erra um gol antes, né? Não pode. Ele meio que erra o gol e aí o Palmeiras sai. Não foi nesse lance, não. Não foi nesse lance, não? Não, foi antes ainda do Ferreirinha. O gol que sai é no lance que o Luciano domina errado a bola que ele tá certo, confundi, tá certo. Então, assim, é muito difícil ganhar do Palmeiras. O Palmeiras do Abel é um time que não desiste, um time que vai até o final. No nosso bolão, falei 0x0 Palmeiras e São Paulo, me compliquei de novo. E aí, um time que ia fazer um ponto, agora faz mais 2, né, no caso, 3. Você vê o Palmeiras já disputando o campeonato já lá em cima, já no comecinho, fica difícil tirar essa diferença. Esse resultado pro Cruzeiro que tá querendo ser campeão, tá buscando lá em cima, pro Flamengo, por exemplo, é horroroso, é horrível. Até pro próprio Bragantino. E lembrando que o Palmeiras agora pega Bragantino e Flamengo sem o Abel Ferreira, né? Que ficou puto pelo lance do Estevão, que pra mim, essa expulsão dele é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na vida, velho. Tinha que ter uma câmera só no meu dia pra vocês verem o showzinho que ele deu no primeiro tempo. Se jogou no chão, eu não sei se apareceu na transmissão, se jogou no chão, ajoelhou, fez pivô em cima do quarto árbitro, tudo liberado. Aí o Abel Ferreira solta a frase: puta que pariu, isso é uma vergonha, e é expulso. É brincadeira, né? Porque o cara, não é porque ele reclamou de um lance nada a ver. Não, é porque o cara tá no chão, puxa o pé do Estevão, atrapalha o contra-ataque inteiro e não toma nem amarelo. Não, primeiro ele tenta levar o calção do Estevão pra casa, depois tenta levar a chuteira, e assim, qualquer outro jogador ali parava. O Estevão tenta continuar, que é uma coisa que a gente critica pra caramba no futebol brasileiro, né? Do jogador desistir da jogada, querer cavar a falta, e ele ainda, assim... E aí a reação do Abel, ele fica louco por causa desse lance, porque se esse lance não tivesse acontecido, o Abel, consequentemente, não teria ficado louco. Aí, você vai falar pro cara também não ficar maluco? É difícil, o cara não ter uma reação naquele lance ali. E aí o cara é expulso. E, se ele não ter seu líder contra o vice-líder e o time tá em terceiro lugar, que é o Flamengo, é uma perca gigante você não ter esse comandante, né? Não é ridículo, velho. Ridículo. A expulsão dele ontem foi ridícula. O cara tem a coragem de botar na súmula que ele falou PQP, isso é uma vergonha, e vai expulsar. Eu queria te ouvir. Segundo melhor início de Brasileirão da história do Palmeiras. O Palmeiras tá com 19 pontos, só perde pro Brasileirão de 2019, que teve 22 pontos, né? Campanha do atual Brasileirão, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota. E comemoração de ontem, muita gente reclamou, né? Até se destacou no começo, né? Pessoal que sua mãe não pode comemorar, enfim e tal. Ontem muita gente postando, pelo menos eu vi muito por conta disso, não sei se teve mais comentários, da fala do Denilson, né? Denilson Show lá no encerramento do Sport TV, comentando que ele achou efusivo, muito auê pra um jogo, um clássico 1x0 que, estão comemorando como se fosse um título. Eu já sei que você é defensor de comemorar, assim como o Pedrinho assim como eu sou também, eu acho que tem que comemorar, não tem nem o que discutir disso. Mas eu queria te ouvir o que essa vitória representa pro Palmeiras, porque mais do que uma vitória num clássico e ter sido no último minuto, a comemoração da forma que foi com a torcida, ao meu ver, ia muito mais além disso, do que só isso. Então eu queria te ouvir um pouco sobre a importância dessa vitória e o melhor momento que o Palmeiras vive dentro não só do ano, mas de muito e muito tempo. Agora tem muito fiscal de comemoração, né? Você tem que pedir autorização pra você comemorar quando você ganha jogo com um lance que não... Com um lance que foi erro de arbitragem a favor do time. Sommelier de vitória agora. Sommelier de vitória. Você não pode comemorar clássico que você ganha com gol no último lance. O Denilson tá de brincadeira, né? Eu, sou um grande apreciador do trabalho do Denilson, mas ele falou uma merda do tamanho do mundo. Desculpa. O time faz o gol, ganha um clássico. No último lance,
depois do outro time irritar o jogo inteiro, fazer uma cena desgraçada e não pode comemorar, o Corinthians ganha jogo e faz o poropopó todo jogo. E aí, ele vai reclamar também? Ou vitória de Brasileirão não pode contar? E aí, porque os jogadores do Palmeiras comemoraram com a torcida depois do jogo, pô... tomou a liderança. Tomou a liderança. E, mano, tem muita água embaixo da ponte pra passar. Daí, mano, o que tem a ver? Foi uma comemoração de um jogo. Acho que o jogo representa uma sintonia e uma sinergia muito grande, Zambolino, da torcida com o time. Algo que tem sido retomado nos últimos jogos. Barueri é um lugar que a torcida do Palmeiras não gosta de ir. Não gosta, porque é muito longe do Allianz, porque é um estádio com uma estrutura pior, apesar da reforma. É muito ruim o acesso ao Barueri, é muito ruim o acesso pra chegar e pra sair. Mano, eu cheguei em casa ontem, o jogo acabou 7h30, eu cheguei em casa 10 da noite, velho, ontem. E eu saí direto pro carro, tá ligado? Então é muito ruim, é tudo muito ruim lá. E a torcida do Palmeiras tem compareceu, comprou o barulho dos 2 clássicos lá pelo time. E assim, por ter um acesso mais barato, por ter um ingresso mais acessível, tem muita gente que não consegue no Allianz, que vai pra Barueri, que de fato é um torcedor que gostaria de estar em todos os jogos do Palmeiras. Então também acho que é algo pra diretoria do Palmeiras repensar. E no final das contas acho que é isso. A sinergia entre jogadores e torcida, as coisas voltaram, o elenco parece estar muito leve, muito fechado, né? Você vê pelas comemorações, jogadores consagrados que nem entraram, Mike, Marcos Rocha, os caras comemorando igual maluco lá do lado de fora. Então isso é muito bom, acho que isso representa demais o que foi o jogo de ontem. Por ter sido o gol do Vitor Roque também, que é um cara que chegou sendo muito cobrado pra fazer muito mais pelo lado de fora, pelo externo do que pelo interno, e resolveu o jogo. Então acho que vai muito por esse caminho. Aí, um caso à parte, não sei se vocês querem falar sobre isso, comemoração também, mas eu vou fazer questão de relembrar, tá, que o Flaco Lopes é muito ruim, muito, muito ruim, que ele não pode ser titular nunca do time do Palmeiras, que no máximo ele pode entrar um jogo ou outro, que ele simplesmente atrapalha toda e qualquer ação do sistema ofensivo do Palmeiras. Faz um papo pra mim, eu vou filmar você aqui, vou mandar pra um amigo meu, que eu não tô aguentando mais ter essa briga no grupo aqui, eu vou filmar, repete por favor, vai, do Flaco Lopes. Eu vou fazer questão de falar todas as vezes que o Flaco Lopes, ele não tem a menor condição de ser titular do Palmeiras em qualquer ocasião. Ele é muito ruim. Ele atrapalha toda e qualquer jogada ofensiva do Palmeiras. Ele atrapalha. Essa que é a realidade. Obrigado. Eu não tava aguentando mais, velho. Obrigado. Só isso. Por quê? O que ele fala? Porque o negócio dele era, o Vitor Roque não tava fazendo gol, logo ele tinha que ser titular, porque o Flaco Lopes fez gol nos últimos jogos. Eu falei, mano, isso é um recorte. Nos últimos 3 jogos ele fez a parte da vida dele. Mas o Vitor Roque, ele colabora de outras maneiras. E, pô, se você for olhar só número, gol e assistência, realmente ele tem que ser banco, mas ele entrega de outras maneiras. E se fosse pra ele sair, o Abel já tinha tirado. Ele cava falta, ele sofre pênalti, ele incomoda a defesa, ele abre espaço, ele ataca. Ele gera jogo. Ele ajuda a pressionar, ele faz um monte de coisa, o gol vai sair, entendeu? Aí ele começou a fazer gol, aí ele fala que o Vitor Roque só faz gol truncado. Aí sempre tem um porquê, um asterisco, em vez de chegar e falar assim, não, mano, realmente eu tava enganado. Só faz gol truncado. Não pode mais fazer gol agora também. Sommelier de gol também. Então, assim, muito, dá muita diferença de um pro outro. Muita diferença. Sobre São Paulo. Pedrinho. Cria nossa, tá? Fala baixo, tá? Fala baixo que vai acordar o Zambolino. Cuidado. Eu tô deixando você falar do. Eu tô deixando você falar do Palmeiras. Tô deixando você falar do Palmeiras. E aí, o que você achou da declaração? Vamos ver. O que você achou da declaração do Denilson? O Denilson? Eu falei aqui, eu que trouxe, eu que levantei a bola, pô. Não, eu sei, mas quero saber a sua opinião. Não, eu acho que é ridículo. Tem que comemorar mesmo, pô. Vitória, ganhou no último lance do jogo. Contra um rival. Não vai comemorar? É o que o Pedrinho falou outro dia. Se você não for comemorar mais vitória, você não comemora nada, velho. Porque você ganhar um título. Futebol, pô. Eu perdi a razão de assistir futebol. Sim. Se eu for comemorar só. Então, o Palmeiras só pode comemorar desse jeito na 39ª rodada, se for na 38ª, só se for campeão. Aí, se o Palmeiras não for campeão, eu perdi esse momento maravilhoso com a minha mãe e tal, que eu não posso comemorar. Que é isso, gente? E é muito engraçado, porque eu não me lembro se foi o comentário do Denilson antes ou depois. Eu assisti um trecho do programa, né? Não assisti inteiro. Eu assisti bastante do programa, eu gosto do programa. É bom o programa. É bom o programa, o cenário espetacular, hein? O cenário é bem bonito. Uma parte do programa,
eles comentam, acho que é o Rizek ou o Losetti que traz essa pauta, de que na imprensa argentina se discutiu, foi o Rizek, né, que levantou essa parte da imprensa argentina, falando que lá, pô, se cobra demais e que a gente tá perdendo a essência do futebol, que a gente tá tão focado em cobrar, e que a gente perde a essência do futebol. E todo mundo ali concordou com isso. Só que quando você chega e depois fala que, pô, essa comemoração, ela é demais, você tá indo contra o que você acabou de falar, que os caras acabaram de concordar. Se você enxerga que o futebol tá perdendo a sua essência, porque a gente só cobra treinador, cobra jogador e que a gente quer vencer o tempo todo e que perder é normal, tem que entender que é normal, quando a gente ganha, pô, tem que comemorar também. E outra, o Palmeiras não ganhou do Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, do 15 de Piracicaba, sei lá. Ganhou do São Paulo, um rival, um grande rival, no último lance do jogo. Pô, você não vai comemorar numa sequência que é o líder do campeonato, numa baita sequência, e eu acho que não é só isso, não é o melhor momento do Palmeiras no ano, é o melhor momento do Palmeiras em muito tempo, Se você for pegar o ano passado, vamos pegar qual foi o grande momento que o Palmeiras teve, que o Palmeiras tá vivendo. É claro que é um recorte, pode ser um recorte pequeno de tempo, a gente tá falando aqui de 1 mês, 2 meses, mas é o melhor momento que o Palmeiras vive em muito tempo. Não só em 2025, mas em 2024 também. Então, pô, os caras não poderem comemorar, acho que depois de tudo que eles passaram, enfim, dos caras estarem unidos, se unir com a torcida, pô, isso não tem o que falar, velho. Ganhamos que o Flamengo ganha do Palmeiras e a torcida do Flamengo explode, vindo de uma sequência não tão boa. Os caras não podem ficar daquele jeito ali, não. Aí acabou. Exato. Não tem o que falar. Aí eu vou assistir outra coisa. Exato. Entendeu? Pedrinho, só pra gente destacar aqui o São Paulo também, o outro lado da moeda, uma vitória em 8 jogos no começo do Brasileirão, segundo pior, né? Se o do Palmeiras é o segundo melhor começo de Brasileirão da história, o do São Paulo é o segundo pior. Só perde pra 2021, que não venceu nenhum jogo. É o trica. E aí, vamos lá, né? O São Paulo, ele é um time que a gente, como o Caio até falou semana passada, né? A gente tem que definir um pouco como é que a gente vai olhar o São Paulo. O copo meio cheio ou meio vazio? Acho que o São Paulo é a maior ilustração de copo meio cheio ou meio vazio. Como é que vocês enxergam o São Paulo? É um time para se preocupar por conta da pontuação que tem hoje? Ou é um time que, pô, é isso aí, é meio de tabela, não vai perigar de baixar de 12º e vai disputar Copas quando tiver todo mundo em campo? Vamos lá, isso é o que eu penso, óbvio. O Zubeldia é um cara resultadista. Então, a torcida do São Paulo, se você estiver achando que o São Paulo vai jogar um futebol bonito, envolvente, esquece. O negócio dele é resultado. Vamos lá. Se ontem o São Paulo empata o jogo, foi por um detalhe, era um resultado bom? Era, não era? Ou tô maluco? Sim, claro. Pelo que jogou e pelo que se propôs a fazer? Então, assim, foi por um detalhe. Agora, o brasileiro é muito ruim. A Libertadores é excelente. O São Paulo, ele vai brigar por Copas, não por pontos corridos. E eu acho que o brasileiro vai ser isso mesmo. Vai tentar beliscar aqui, ganha ali e tal, tenta manter e vai tentar buscar alguma coisa em Copas. É isso. São Paulo não joga aquele futebol envolvente, não joga aquele futebol bonito, o negócio do Zubeldia é resultado. E vai ser desse jeito. É clássico ontem, assim, fora de casa. O que você achou do jogo do São Paulo ontem? O que eu achei? Achei covarde o jogo. Achei covarde. Isso. O jogo do São Paulo. Achei que... O que você achou, Zambolino, do jogo? Você não achou? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, porque eu vi muita gente comentando também, pra gente também passar pros outros jogos, né? Destacar essa parte do São Paulo. Muita gente criticando o Zubeldia e muita gente defendendo o Zubeldia no argumento de que muitos dos títulos do São Paulo foram com o São Paulo não jogando esse futebol envolvente como a gente conhece, como a gente sempre pensou. Mundial e principalmente o São Paulo do Muricy Ramalho. E aí eu quero ouvir de vocês o quanto a gente tende para um lado de que, pô, se defender é uma estratégia, tá certo, é estratégia de cada um. Uma coisa é se defender ou, pô, uma coisa é não jogar. E o que o São Paulo fez é não jogar e isso aí não pode, isso aí é preocupante. Uma coisa é se defender, outra coisa é fazer o que o São Paulo fez ontem, mano. Mano, assim, eu sempre vou querer que o meu time perca jogando. Ponto. Isso é eu. Eu achei ontem a postura do São Paulo covarde. Eu achei. Mas é porque tomou o gol no final. O Zubeldia saiu com o empate. Dentro da proposta do Zubeldia, do que ele queria, ontem ele iria obter um sucesso jogando daquele jeito. Aí é de cada treinador. Ele tá satisfeito dessa maneira. Se ele sair com um ponto ontem, que foi no último minuto do jogo, pra ele tava lindo. Era o que ele queria. Mas é uma maneira que eu não me agrada. Eu acho muito pouco. Eu acho que o time do São Paulo dá pra se entregar mais. Mas igual eu falei, volto a falar, ele é um cara resultadista. E o Brasileirão vai ser isso. Eu não sou do time que fala assim, nossa, que vergonha. O São Paulo só marca, só se
defende, não sei o quê. Mas eu acho que podia ter saído um pouco mais, ou tentado sair um pouco mais ontem. Não tentou. Vocês acham que é exagero? O São Paulo, mano, desculpa. O Rafael ter ido embora ontem da Arena Barueri sem ter tomado um cartão amarelo é absurdo. Mano, já são alguns jogos assim que o Zubeldia faz isso que me incomoda. Quer um exemplo? São Paulo e Botafogo lá no Engenhão. Aquele jogo ali pra mim, cara, aquele pra mim foi... Eu não acredito que o São Paulo fez aquilo. Vocês lembram desse jogo? O São Paulo não jogou. Ele não tentou. Então, assim, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. E a torcida do São Paulo não adianta ficar nem brava. Ele quer resultado, filho. Ele não quer saber se o São Paulo vai jogar bem, vai jogar mal. Tá preocupado com a pontuação. É isso, senhores. É isso aí. Vitória do Palmeiras 1-0. Deixa os caras comemorar aí. Faz o quê, hein? É o Tigrinho? Como é que é o nome? Faz... O quê? Faz o Tigrinho, pô. Não é tipo, faz o Tigrinho? Tá bom, faz o Tigrinho. Solta a carta, Tigrinho. 3 gols em 3 jogos, hein? Parabéns ao Vitor Roque aí, que tá começando a deslanchar. Só um dado interessante também, só pra gente finalizar do Zubeldia. Pior aproveitamento desde 2020, o treinador com pior aproveitamento em clássicos. Zubeldia tem os opostos, né? O cara que nunca perdeu pelo São Paulo em Libertadores, mas em clássico ele é horrível, tá? 33% de aproveitamento é preocupante, né? Cara que, porra, quando chega lá, você quer ganhar do seu rival, o nosso querido Zuzu não consegue. Ô, Zambolino, que milagre, hein? Pensei que não ia falar do líder do Campeonato Brasileiro. Virou importante agora, né? Falar do líder. São palhaços. Segue Diretor, o líder, por roda favor. a vinheta aí. Você tá falando do líder, ó. Daqui a pouco o Botafogo tá chegando, vai tirar a Meu liderança de Deus vocês do aí. céu. Pedrinho, 4-0, um amasso do Botafogo no Internacional. O Botafogo também é outro time que a gente não sabe como... Os dois, né? Os dois. O futebol brasileiro, o futebol, de uma maneira geral, ele muda muito. Agora, o futebol brasileiro, ele muda de uma maneira inacreditável. Botafogo, a gente até agora não sabe como definir esse time. Porque é um time que, a gente já falou que, no todo, é um time do Rafael Paiva. Renato Paiva. Renato, isso, Pedrinho, foi mal. Renato Paiva não entrega um bom futebol, só que tem partidas específicas, o Botafogo vai lá e joga muito. Como foi o caso de ontem, 4-0, um amasso no Internacional. Internacional, que por sinal... Acabou o gás, hein? Acabou o gás. Eu só, antes de vocês falarem, dar uma pitada aqui, com todo respeito. E tinha gente que queria o Roger Machado na seleção. Você queria! Cara, Você queria! Eu não. Jamais. O Roger Machado faz um bom trabalho no Internacional. Ponto. Os caras querem o Roger Machado é a mesma coisa que queriam o Dorival. A mesma coisa, só porque o Dorival foi campeão. Cara, a gente tem que analisar todo o contexto, velho. Todo um contexto. Mas enfim, quero que vocês comentem aí o jogo. Meus amigos colorados que já estão chamando o Roger Machado de Pepsi 3 litros. Acabou o gás. E é isso. O Renato Paiva que deu uma declaração falando que o resultado foi melhor do que a atuação. E foi mesmo. E também acho. E aí a galera fica puta, né? Mano, a galera fica maluca. Porque o cara foi sincero. Ele fala, puta merda, os caras gostam mais do Botafogo que ele. E foi verdade. 4-0, um placar excelente. O Igor Jesus joga muito. O Cuiabano fazendo uma excelente partida. Fez uma partida boa semana passada pela Libertadores. Fez uma boa partida. O que eu acho interessante é como os laterais do Botafogo tá indo bem. Alex Telles fez gol ontem. Cuiabano, Vitinho semana passada. Ele gosta muito de atacar pelas beiradas, né? E aos poucos o Renato Paiva vai tentando, pô. Ele pegou o carro, o carro tava andando, ele entrou no carro e tá tentando consertar a rota. Eu já falei isso e volto a repetir. Eu sempre vou tentar olhar o copo mais cheio do que vazio e eu vou sempre me apegar no que o Renato, assim como eu falei isso do Cruzeiro, eu vou falar do Botafogo. Eu sempre vou me apegar no que ele já conseguiu mostrar. Ele já conseguiu mostrar que dá pro Botafogo ser competitivo. O jogo do Palmeiras ontem, e eu acho que não tem que mandar ele embora, já falei isso várias vezes, e aos poucos ele vai tentando consertar. Uma boa parte do Arthur ontem, que fez um golaço. O Marlon Freitas, que é um cara muito constante, ele joga, é muito difícil ver o Marlon Freitas jogando mal. Ontem deu 2 assistências de bola longa, uma pro Arthur, que foi um golaço, e a outra pro Cuiabano, que foi assim, um golaço. O Gregory joga muito, e foi isso, uma excelente partida do Botafogo, que tava precisando. Botafogo que tava beirando ali a zona de rebaixamento, com esses 3 pontos já dá uma subida na tabela. E você, Caião, você acha que dá pra acreditar no Botafogo? Ainda é muito cedo pra fazer uma análise de o Botafogo tá voltando, o Internacional tá caindo? Acho que
ainda é muito cedo a parte do Botafogo, que o Internacional tá caindo, é fato. Acho que o Inter não fez um jogo pra tomar 4-0, não fez, cansou de perder gol. O Inter ainda cria muitas chances, mas perde muito gol, e a partir do momento que você perde muito gol e o Botafogo tá num dia como tava ontem, fica muito difícil de parar. Os 3 últimos gols do Botafogo são 3 golaços, velho. 3 golaços. 3 golaços. Os 2 últimos, então, porra, Nem se fala. um do Alex Telles e um do Vocês Cuiabano. gostaram mais do Cuiabano ou do Alex Telles? Do Cuiabano. Cuiabano. O Cuiabano tem jogado na segunda linha, né? Como um ponta. Mas ainda acho que é muito cedo, mano. Ainda acho que é muito cedo pra falar que o Botafogo tá voltando e tudo mais. Claro que já melhorou, mas acho que ainda é muito cedo. Ô, Caio, o que eu gostei do Renato Paiva, só pra gente mudar de assunto, você vê que ele foi inteligente, que ele fala, pô, o Cuiabano tá bem, o Alex Telles tá bem, ele meio que fez igual o Abel Ferreira, ele dobra. Dobrou, né? O Marcos Rocha e Mike, por exemplo, né? Mais ou menos isso. Então foi o que ele fez. Eu achei isso interessante. Pô, tem que jogar quem tá melhor. E aí ele conseguiu arrumar dentro de um contexto ali pra que os dois pudessem jogar e ninguém ficar esperando. Então ele tá colocando realmente quem tá jogando melhor. E aí, por falar em tapetinho, vamos falar do Atlético Mineiro, que estreou o tapetinho ontem. E o jogo do Atlético foi o maior símbolo do que é o futebol brasileiro. Dos vagabundos à consagração total. Pedrinho, eu vou deixar você falar. Eu sei que você quer falar muito da vitória do Galo, né? Você fica empolgadinho. Você ficou muito feliz, Não, né? a força tava vencendo. A Fala, força Caio, que o conta a Zambolino verdade. fez. O que aconteceu? A verdade é uma só. A verdade é uma só. A força que o Zambolino fez pra falar desse jogo no programa de hoje foi impressionante. Eu queria falar do Cruzeiro, que tem um integrante no programa que torce pra esse time, que meteu 4-0, que jogou bem, mas não. Ele quer falar do Atlético Mineiro e Fluminense. Porque que eu defendo a massa que eu atleticana. garanto. Eu defendo a massa atleticana. Ninguém viu esse jogo. Ninguém Eu viu defendo esse a massa jogo. atleticana. Eu Foi na hora defendo, do pô. Palmeiras e São Paulo ainda, mano. Não, e esse jogo foi melhor que o Palmeiras e São Paulo. Isso que ninguém viu, uma pena. Inclusive você, eu e o Pedrinho. Eu assisti um pouco. Do Atlético é o seguinte. É engraçado que o time tava chamando, né? A torcida do Atlético tava chamando o time de sem vergonha, vergonha. Bum, Rubens pega a bola e dá nela uma paulada, cruzada, um golaço. Logo quando o Atlético tava cantando essa música. É suco de futebol brasileiro. O Atlético ontem que vira o jogo em cima do Fluminense na reestreia na Arena MRV, né? Com o novo gramado. Você vê que ainda o time tá tentando o time ainda não tá adaptado, né? Ao novo gramado. Mas assim que adaptar vai ser muito difícil de ganhar do Atlético Mineiro lá. Não acho que o Atlético Mineiro fez uma boa partida, pelo que eu tava vendo ali, foi mais na base ali da torcida mesmo ali, da raiva ali. Torcida xingando, né? Exatamente. E assim, uma partida abaixo do Fluminense. O Fluminense que nos últimos jogos estava fazendo gol no último minuto, ontem o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Tomou um gol no final e o Lianco ainda fez tudo pra acabar com a festa da... Nossa, foi por pouco, hein, mano? O Fábio faz um milagre. Mano, a defesa do Fábio é a defesa do campeonato, tá? O que o Fábio pega é sacanagem. E muita gente fala que ele falhou no gol do Júnior Santos, porque o Hulk dá nela uma paulada. Falhou sim, falhou. Tá doido. O Hulk dá nela uma paulada, que ele só tenta. Se a bola entra direto, já tava de bom tamanho. Ele ainda pega a bola e o Júnior Santos faz. No último lance do jogo, o Fábio pega uma bola com o pé. Bem, vocês não viram essa defesa, pelo amor de Deus. Ela é a defesa do campeonato. O Fábio faz a defesa, escanteio. E aí o Igor Gomes faz o gol de cabeça e o Lianco tenta atrapalhar ainda e dá nela de cabeça. E ele tá impedido. O Igor Gomes, que é bem criticado pela torcida, tenta ainda meio que mandar a torcida calar a boca, falar mais alto, e o Hulk, com toda a experiência do mundo, manda ele parar, né? Porque não é momento. E o Lianco ainda que entregou o gol no gol do Canóbio, que foi um golaço também. Ele tentou dar uma cavadinha, o Canóbio pegou de primeira. Eu nunca esperava que o Canóbio ia fazer aquilo. Foi lá germancano. O Lianco é bom jogador, né? Mas é uma perna desgraçada também. Ele é bom, um bom zagueiro. Ele é muito perninha pra mim. Muito perninha pra mim. O Arias, que tava abaixo pra mim ontem. O gol do Fluminense, o segundo gol, foi um belo gol. O Martinelli. Bela bola. Exatamente. O Martinelli perde a bola pro Hulk, ele já pressiona rapidão e já toma a bola. O movimento do... Esqueci o nome dele, velho. Do cara que fez o gol. Esqueci o nome dele. O movimento dele foi coisa linda. E aí o Martinelli pifa ele... Zambolino, quem fez o segundo gol do Fluminense? Esqueci o nome dele, Serna? Serna, isso, obrigado. Aí, ó. Pô, e aí...
E aí foi isso. E, pô, e muito ficou. Teve uma polêmica pelo fato da declaração do Thiago Silva, né? Queria ver o que vocês acharam da declaração. Ele que veio a público e pediu desculpa e tal. O Instagram, esse final de semana, teve várias declarações, né? Teve o bobalhão lá do Rafa Silva lá falando merda do Depay. Passou uma vergonha falar disso, vai ser fantasma. Que coisa ridícula. Sabe que o Depay nem dormiu, né? Que bobalhão. Nem dormiu de sábado pra domingo, né? Foi meter uma de louco, pô. Mano, falou nada com nada. Você não sabe. Sabe qual é o pior? Pra mim, não é nem ele ter feito isso. O pior, você viu o vídeo do post do Rodo? O vídeo do post do Rodo foi apagado. O vídeo do post do Rodo foi engraçado demais. Meu irmão, que favela que você mora? Que não pode ficar. Que é isso? De onde que você veio? Foi maravilhoso. O pior é ele ter apagado. Por que ele apagou? Mas é um bobalhão, um paspalho. Ele que foi expulso. Você lembra que ele, um jogo lá contra o Atlético Paranaense, o Cruzeiro perdeu, que ele foi expulso com 3 segundos? Foi esse bobalhão. Sim, claro, pô. Mas aí, voltando no negócio do Thiago Silva, teve essa declaração que ele falou que faltou, ele entrou no quesito de caráter, né? E aí ele pede desculpa e fala que a palavra certa era personalidade. Se expressou mal, né? Acho que ali tava com sangue quente e tal, se expressou mal. E aí, pelo menos, logo em seguida viu, acho que alguém deu um toque, o próprio Renato também, já pede desculpas, fala, me expressei mal, porque acho que caráter é muito forte, né? E não vejo falta, bom, sim, olhando totalmente de fora, né? Não vejo falta de caráter nesse time, eu acho que é muito forte falar um negócio desse. O Fluminense tá vivendo uma fase ruim, mas não acho que é falta de empenho, não acho que é dessa forma, não. Acho que é dessa forma, não. E é aquilo, como ele mesmo falou, tudo que tem que ser resolvido tem que falar internamente. Então, pedir desculpas pra torcida e consertar a casa. Não tem jeito. Senhores, vamos falar dos outros resultados, passar aqui rapidinho antes de a gente ir pros acréscimos. Lembrando que hoje tem Santos e Ceará lá no Allianz Parque, hein? Por sinal, mandar um abraço pro meu grande amigo Dado. Hoje encontrei com ele agora há pouco, falou que vai no jogo. Ô, Caião, tá caro, hein, no seu estádio, hein? Pelo amor de Deus. No meu? Pô. Ué, o Santos que bota o preço do ingresso, não é o Palmeiras? Que isso, pô. Que isso, tá muito caro. Olha isso. Não. O Zambolini tá reclamando comigo, com a Leila Pereira, do preço do ingresso do jogo do Santos. Tá prestando atenção nisso, Pedrinho? Vai entender a maioria das coisas não faz senso nenhum, Caião. Não leva pro pessoal, não. Fortaleza 5, Juventude 0. Ei, Zambolini, o que você queria que a Leila fizesse? O que a Leila fizesse? Tem que intervir nisso aí, né? Tem que intervir. Tá muito caro. Ela cobra barato no dela. Mas não é culpa dela, mano. É dele, pô. Do Marcelo Teixeira. Tô zoando. Fica calmo. Fortaleza 5, Juventude 0. Passeio, né? Um amasso. O Fortaleza, que já tinha goleado já o Colo-Colo durante a semana, resultado lindo, importante para dar confiança pro time. Boa partida do Lucas Sacha. O ataque foi muito bem. Lucas Sacha o nome dele. Meio de campo, bom jogador. Tomou o jogo Lucero também, Breno Lopes. Mirassol 2, Corinthians 1. Uma pena, hein? Uma pena. Que tristeza. Por mim, bate até o final da vida de cavadinha. Não, a bola quase entrou ainda, né? Quase entrou. Mano, ele bateu o pênalti de cavadinha ali, que ele não me pega, mano. Tentou, e assim... Nossa, você vê que me pega muito, claro mano. Claro que pega. Tá louco. Claro que pega. Me pega muito, assim, mano. Quando você faz esse tipo de lance, você tá assumindo um risco. Se você fizer, beleza, vai todo mundo te aplaudir. Se você não fizer, vai todo mundo te crucificar. Você tá assumindo um risco. Então o Memphis, quando ele quis bater daquele jeito, ele assumiu um risco. Ele não precisava ter batido de cavadinha. Então ele tem que ser cobrado. O jogador mais experiente do time não pode bater daquela forma. Segundo, na boa, o Dorival não pode fazer essas besteiras, hein? E já vou falar, minha paciência que tava com o Mateuzinho, se o Kaká é jogador de futebol, meu amigo, você pode ser o que você quiser na vida. Se você tá deprimido aí nessa segunda-feira, se fosse o Kaká, era pra ser 2-0. As coisas da vida não estão dando certo, olha pro Kaká. O Kaká tá no Corinthians. Pior que você tem que agradecer o Kaká, hein? Ele que fez o gol do Corinthians. Exatamente, é pra ser 2-0. Dane-se que ele fez o gol. Dane-se. Já agradeceu o Kaká hoje? Você pode chegar em qualquer lugar. Cara, ou o Corinthians vai em busca de pelo menos 2 zagueiros. Dois não. Desgraçado até o final. Dois não adianta, tem que ser 3. Dois não tem adianta. Nem reserva no time. É brincadeira. Pô, com todo respeito ao Mirassol, que a gente já destacou aqui, que faz uma bela campanha. A gente pensou que ia ser o saco de pancada do Brasileirão. Todo mundo pensou, né? E faz uma bela campanha, vai ali brigar, claro, pra se manter na Série A, mas tem feito bons jogos. Não dá pra perder do Mirassol. Não dá pra perder. Você fala do Kaká, que moleza do Félix Torres, velho. Pelo amor de Deus, que cara bom. Outro também. Grêmio 1, Bragantino 1.
Olha o Grêmio. O Grêmio consegue fazer o gol aos 42, toma o gol aos 43. É brincadeira, né? Mano, brincadeira. Ô, velho, Mano, eu ia gabaritar. Eu não tô de sacanagem. Eu ia gabaritar o bolão dessa semana. Falei 1x0 Grêmio. 1x1 Vasco e Vitória. 0x0 Palmeiras e São Paulo. Pô, saiu um monte de gol no final. Me jogou no mato. Os gols, você não contava que os jogos iam ter acréscimo, né? Porra, mano. Quer morrer ali no 90 minutos. Pô, brincadeira. Ô, Caião, coitado do Pedrinho, hein? Coitado. Eu tô morrendo de dó. Vitória 2, Vasco 1. Não, isso aí... Pode falar você. Os caras conseguiu... Eu nem vou dar showzinho. O cara conseguiu perder o jogo, ganhando o jogo de 1x0 com 1 a mais. Inclusive, eu botei o Mateuzinho no meu cartola. Tá de sacanagem, né, Mateuzinho? Lance mais nada a ver. Uma cotovelada mais necessária. 2 gols do Kaiser. Esses 2 jogos que foram ao mesmo tempo, eles conseguiram acabar com o meu sábado à noite. Sobre o Vasco, parabéns. Eu só quero dizer parabéns a todos os envolvidos. Eu nem vou brigar, nem vou me exaltar, porque segundo o Pedrinho, os jogadores estão abalados emocionalmente. Coitados. Coitados. Ah, não. O presidente, abalados, né? Emocionalmente. Os jogadores Não, estão abalados. Presidente Pedrinho, não eu. Não, desculpa. Quem falou isso foi eu não sei se eu falei Pedrinho. Quem falou isso foi o Felipe. Ah, tá. Felipe disse que os jogadores estão abalados emocionalmente. Então, coitados, fica a minha solidariedade a todos os jogadores abalados, né? Devem estar, assim, numa situação muito difícil. Até indico, se algum dos jogadores, algum parente estiver ouvindo, tá aí, a gente deixa o contato da mãe do Caio, precisar de uma psicóloga, alguma coisa assim, porque realmente deve estar sendo muito difícil, né? Os torcedores que se danem, né? Os torcedores que aí dane-se, né? Aí dane-se. Eu tenho uma pena do Verratti. Se eu fosse o Verratti, eu metia a área desse timeco. Flamengo 1x0 no Bahia. O Gerson que foi expulso. Foi sem querer, mano. Mas foi entrada criminosa no Fuga. E aí a torcida do Flamengo tá reclamando que, depois teve uma entrada do jogador do Bahia. Mano, diferente, para com esse negócio. A gente reclamando do pênalti que o zagueiro do Bahia, ele volta a bola com a mão pro goleiro, eu também fiquei com essa impressão. Não, também não achei nada. Mas assim, essa regra é difícil demais de entender, cada dia muda, depende do humor do árbitro. Então assim, o Flamengo fez uma partida abaixo, o Arrascaeta salvando mais uma vez, ele é um gênio da bola, mais um gol dele, o Flamengo fez o dever de casa, o Pedro começou no banco, e é isso, teve que ganhar o jogo e ganhou. Mais 3 pro Mengão. O Rossi joga muito. Falando, Pedrinho, o Rossi é bravo. Você acha? Bom pra caralho. E fora que... Não sou muito fã dele, não, mano. Mano, o Rossi é bom demais e ele joga muito com o pé. Eu gosto dele pra caralho. Fala, ô Zambolino. E aí, já que você tá falando, pra finalizar, Sport 0, Cruzeiro 4. Não, um crime não falar do Cruzeiro hoje, não, pô, ficar maluco. Mas um baile do Cruzeiro, o jogo... Mano, engraçado. Ontem, com 20 minutos, a torcida do Sport já tava chamando o... Qual que é o nome do treinador? Esqueci o nome dele. Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira de burro. Estreia do cara. Ontem foi o primeiro jogo do cara, com 20 minutos já tava chamando de burro. Ontem, se o primeiro tempo terminasse 4x0, era assim, super compreensível, um amasso do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou demais, o Fabrício Bruno muito seguro. O Caio Jorge numa fase espetacular, o Matheus Pereira, uma excelente partida. Ele que não tinha marcado ainda, não tinha dado assistência, mas tinha ajudado de outras maneiras. Ontem fez 2 gols, no segundo gol, um golaço, driblando o goleiro, uma assistência pro Caio Jorge. O Fagner fazendo uma excelente partida, o Cruzeiro explorando a bola longa muito bem, cruzamento rasteiro bem também. O Cruzeiro fez 4x0 com muita facilidade, conseguiu mudar o time ainda para poder jogar o clássico com mais descanso, né? E tinha alguns jogadores pendurados. Vai todo mundo pro jogo, ninguém tá suspenso. O Romero ontem que não jogou, o Leonardo Jardim fez o simples, só colocou o Eduardo, recuou o Eduardo para volante, e o Cruzeiro bem demais. Você que falou que o Cruzeiro estava na situação parecida com a do Vasco, eu acho que cada vez você tá mais enganado. Foi um amasso do Cruzeiro. Você que até agora não pagou a aposta de mudar o seu nome, porque falou que do André Silva, André Dias, agora nem sei o nome desse cara mais, você tem que mudar seu nome. Você falou que o Leonardo Jardim ia cair na 10ª rodada, ele não vai cair, já vamos pra 8ª, então você vai perder mais uma aposta. O Leonardo Jardim é um baita treinador, o Cruzeiro muito competitivo, o Cruzeiro entendeu direitinho o que o Leonardo Jardim quer, e vão muito forte pro clássico no final de semana. É isso. Vou pagar. A do Leonardo Jardim, a aposta não foi assim, mas eu não vou ficar aqui brigando mais. Com relação ao nome, mudarei hoje. @Zambolino, colocarei lá. Ficará uma semana. Fechado? Vou pagar, fica tranquilo. Diretor, roda a vinheta aí pra gente fechar o programa com os acréscimos.
Senhores, amanhã estaremos de volta. Se vocês quiserem falar rapidinho aí, Real Madrid 3, Barcelona 4, um dos melhores jogos da temporada também. Poderia ter sido uns 10 gols, hein? O Barcelona é o time da virada, né? O que o Barcelona virou de jogo esse ano é brincadeira. Contra a Atlético de Madrid, contra o Real Madrid 2 vezes, contra a Inter. Me impressiona o jeito que o Barcelona entra na área do adversário, tocando a bola, e se não der pra finalizar, eles voltam tranquilamente o lance. É uma coisa impressionante, mas uma partida excelente do Yamal. O que o Pedro joga, é uma barbaridade. Ontem, ele deitou pra cima do Bellingham. E, cara, foi um amasso do Barcelona, era pra ficar bem mais. O Yamal, 52 jogos na temporada, 36 participações pra gol. Rafinha, 54 jogos, 56 participações pra gol. Os números são absurdos, velho. É muito, muito, muito bom. E depois a gente pode falar do Rodrigo, que claramente ele precisa repensar a carreira dele. Sem dúvida. A gente vai discutir do Rodrigo. O Rodrigo provavelmente vai embora do Real Madrid. Caião, amanhã estamos de volta, hein? Zambolino, tamo junto, meu irmão. Foi um jogaço esse Barça e Real mesmo, mas eu preferi Palmeiras e São Paulo. Por isso que eu deixei o Pedrinho falar mais. Tamo junto. Até amanhã. É isso aí, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @fazmeabraço.cc, @CaioCapita e @PHAMoraes com 2 S do final, hein? Você, quando você tiver o tempinho no almoço, manda uma mensagem lá pro Pedrinho, faz uma companhia pra ele que tá tão carente, vai passar essa semana aí, esses próximos dias meio carentinho aí. Manda uma mensagem pra ele, dá uma moral pra ele vai gostar de conversar com você. Fechado? Amanhã estamos de volta, não esquece de deixar os comentários aí. Hoje a gente acabou não lendo, mas amanhã a gente dá uma lida geral. Fechou? Faz e me abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle.